Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Antônio, sou aluno do IFP Campus Teresina Zona Sul, sou aluno residente da segunda fase da capacitação em sistemas embarcados, Embarcatec, e vou estar fazendo a dedicação desse canal para estar fazendo a postagem dos vídeos, dos projetos que serão desenvolvidos nessa segunda fase de residência. Bom pessoal, eu desenvolvi um projetinho bem simples que faz a simulação de um sistema de iluminação inteligente. Ele decrementa e incrementa a luminosidade do LED RGB da placa BitDog Lab, utilizando os botões A e B. O sistema utiliza os botões da BitDog Lab para controlar a luminosidade dos LEDs, permitindo a criação de um ambiente de iluminação de acordo com as preferências do usuário. Então, pessoal, explicando a funcionalidade do código aqui na plaquinha, na BitDog Lab. Inicialmente eu configurei o botão A para fazer o incremento da luminosidade. Eu fiz a configuração do PWM para o LED RGB verde, que é referente ao pino 11, e dividi ele em 5. Ao clicar no botão, exemplo, o botão A, ele iria fazer a contagem da quantidade de cliques que eu dei no botão, e a cada clique ele ia aumentar a luminosidade do LED, até chegar em 5. Em 5 ele chegava no valor máximo de tensão. E conforme eu fosse clicando no botão, ele ia fazer uma exibição aqui no display OLED. Da mesma forma para o botão B, só que o botão B eu utilizei para fazer o decremento da luminosidade do LED até chegar em 0 e apagar o LED. Então pessoal, como eu falei, antes eu estava utilizando o botão A para estar fazendo o incremento da luminosidade do LED. Só que para deixar o projeto um pouco mais interessante, eu fiz a montagem desse circuitozinho aqui, utilizando o infravermelho para estar fazendo a captação do sinal de forma externa à placa e estar fazendo o incremento da luminosidade do LED. E posteriormente eu vou estar explicando para vocês como que eu montei esse circuito. Então pessoal, como vocês podem ver aqui, eu conectei alguns fios na placa, na BitDog Lab, um no GND, outro no 3.3 volts e outro no pino 3, que é o pino que vai estar recebendo o sinal do infravermelho. Aqui nós temos o receptor de infravermelho, que ele vai converter o sinal elétrico. Nós temos também um transistor, que ele vai atuar como amplificador do sinal, que é vindo do receptor, que no caso é o infravermelho. Nós também temos um resistor, que ele vai servir como polarização para o transistor. E também outro resistor para o LED, que no caso ele vai servir como um limitador de corrente. Esse LED ele é um diodo, que é emissor de luz, que indica quando o receptor de infravermelho está recebendo o sinal. E aqui nós também temos um capacitor, que no caso ele vai ajudar a filtrar o sinal de alimentação. Aí o circuito ele recebe os 3.3 volts da placa na entrada de sinal do infravermelho. E esse sinal ele é amplificado por transistor e ele aciona o LED, que vai fazer a indicação da recepção do sinal do infravermelho. Então, pessoal, explicando como que funciona o código aqui na plaquinha na BitDog Lab e a funcionalidade do circuito. Inicialmente, como eu falei para vocês, a gente utilizava o botão A para fazer o incremento da luminosidade e o botão B para fazer o decremento da luminosidade, e o display OLED iria estar atualizando a mensagem do nível de luminosidade do LED, que eu fiz a divisão do PWM em 5. Então, depois de fazer a configuração do circuito aqui na protoboard, eu fiz a substituição do pino do botão A,
que no caso é o pino 5, que era para incrementar. E agora eu posso fazer o incremento da luminosidade do LED utilizando um controle de TV. No caso, o controle de TV vai ser o transmissor, que vai estar mandando o sinal para o receptor, que no caso é o infravermelho que está no circuito que eu configurei, que está configurado para estar recebendo o sinal no pino 3 e mandando para a plaquinha. Então eu vou demonstrar para vocês aqui como que funciona. Vou ligar aqui a plaquinha, como vocês podem ver, não tá conectado na USB, porque eu já tinha mandado o código anteriormente. Inicialmente vocês podem ver que ao ligar a plaquinha ele já inicia com a mensagem lâmpada desligada. E o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão aqui do controle, todo controle, tanto faz ser de TV como não, ele tem esse infravermelho aqui. E automaticamente quando eu clicar no botão, no caso esse aqui é o transmissor, esse outro infravermelho aqui ele vai estar recebendo o sinal. Vocês podem ver que o diodozinho aqui ele vai ficar um pouquinho vermelho, que ele vai indicar que está recebendo o sinal do controle. E vai incrementar a luminosidade do LED. No caso, esse circuito está substituindo o incremento que antes estava sendo feito pelo botão A. Então quando eu clicar aqui, olha o que vai acontecer. Ele recebe o sinal, incrementa o nível de luminosidade, no caso aqui é a primeira fase, vamos dizer assim. E ele automaticamente também faz a mudança da mensagenzinha aqui no display OLED, indicando que está no nível de luminosidade 1. Ao clicar de novo ele atualiza para o nível 2, vocês podem ver que o nível de luminosidade é incrementado. E isso ele vai até nível de luminosidade 5. Agora, como vocês podem ver, estou clicando aqui, está recebendo sinal, só que eu só configurei o nível de luminosidade do LED até 5. Para decrementar, a gente utiliza o botão B. Aí ele apaga o LED e exibe a mensagem lâmpada desligada. Então, pessoal, esse é o meu projeto do nivelamento do Embarcatec. Eu vou estar deixando o link do repositório do GitHub na descrição do vídeo. E muito obrigado pela atenção.